E aí, Gabriel, bom dia. Bom dia. Eita, teu microfone tá bugado. Tá melhor agora? Não, tá chiando, tá dando interferência. E aí? Cadê a galerinha, né? Ainda tá chiando? Tá. Você usa. Você. É P2 o seu fone? É a mesma entrada do celular. Ah, então é Porque eu isso. uso o adaptador. Você. Você não usa conversor digital, não, né? Não. Tem um aparelhinho de R$ 10 que você compra que dá uma amenizada no chiadeira. Tem um que você compra. Eu não vou te mostrar porque senão se eu desplugar aqui, eu vou ter que configurar depois de novo. É, eu usava esse aí também. Você viu, né? O Lucas entrou e saiu. Vê. É um brincante, né? Um cara desse. Acho que era a Laura, não era ele não. Vamos ligar as câmeras, viu? Vai minha câmera travar aqui, ó. A câmera tá travada, professor. Deixa eu ver aqui. Tá travado. Legal, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Ligar a câmera, viu, Lineker? Você sabe fazer edição de foto, Gabriel? Como? Não. Acho que não. Não? Ah, então deixa. Não, não é editar foto, é criar. Eu quero criar um layout de física e eu tô querendo criar de matemática, entendeu? Para quando eu postar os vídeos lá no canal de matemática e física, colocar um layout bonitinho. Que aquele que eu criei lá é meio meia boca. Ah, o Pedro acho que sabe, hein? Vou ver com ele depois. Layout é aquele negócio que fica na tela, que quando Deixa eu ver você, antes aqui. de transmitir. É, tipo isso, mas é como se fosse uma capa que eu queria, na verdade, uma capa, né? Acho que no YouTube o pessoal gosta de chamar de thumbnail. Ah, thumb. É, uma thumbnail. O Pedro é próprio para isso. Eu tô aprendendo agora. Ó, o conteúdo de hoje é bem legal, cara. Eu gosto muito desse conteúdo que a gente vai estudar agora. É bem legal de ensinar e de estudar.
Tá? Eu queria pedir que o Linert, o Lucas e o Luiz Flávio ligarem as câmeras para eu não precisar removê-las, tá? O Linux até pulou fora. O cara é bonito e fica se escondendo, né? Se fosse menos feio, cara, né? Eu não estou na escola. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Estou aqui na janela do meu apartamento lá em Nova York. E aí, Lucas? Tudo tranquilo, Lucas? Tudo tranquilo, um negocinho aqui. Sempre peguem essa dica muito valiosa. Tomem banho antes de começar a aula, tá? Por quê? Pra ficar cheiroso, pra ficar limpo. Por quê? Por quê? Você não toma banho quando acorda, não? Se não tomou banho, então nem acordou ainda. Tem que tomar banho, pô. Banho é bom, viu? É saudável. Não em tanto excesso também. Faz você perder muitas células importantes do corpo. Mas, razoavelmente, é sempre bom tomar um banhozinho de manhã para acordar, assistir as nossas aulas. Enfim, rapaz, o pessoal tá demorando. Deixa eu mandar mensagem no grupo aí. Cobrando lá o pessoal. A aula de ontem eu já postei lá no canal, tá, gente? Depois, se vocês quiserem. Postei, mas eu programei. 10 horas vai sair. Deixa eu ver qual que vai sair 10 horas. É de vocês. Vai sair 10 horas agora. Sai ela. Não, a 10 horas foi do primeiro ano. A de vocês vai sair 10h30. Então, depois, se vocês quiserem. Você está usando o OBS? Gabriel? Por quê? Porque não. Tá sim, porque tá aparecendo aqui os negócios. Donate, esses aí que você tá usando. Te entregou. Tá usando câmera virtual, né? É interessante. Tem como tu configurar teu microfone pelo OBS, se você quiser usar aí na câmera virtual. Não é OBS, é um programinha aqui do Meet. Ele é complemento do Meet. Aí tem esses negócios aí. Ah, é? Mas não fica pesado, não, no seu navegador? Então, olha só, vou começar a aula agora, tá? Daqui 2 minutinhos eu volto aqui nessa tela para remover o Lucas e a Laura, tá bom? Mas por enquanto eu vou começar aqui, vamos dar essa chance. Vamos dar essa chance aí para eles ligarem essa. Professor. Ô, professor, a gente tá vivo sim. Eu tava pensando no cabelo. Não, a Luana é a única aluna que tem justificativa para participar das minhas aulas sem câmera, porque os pais delas vieram na escola e assinaram um termo de que ela não precisa ligar a câmera. Tipo, ela tem uma justificativa aí, eu não sei qual é, mas ela não precisa. A Luana só. Tem, mas não sei qual é, mas ela tem. Né? Apesar de que ela até liga, né? Liga aí, fica com a câmera ligada aí. Ah, professor, tô aqui. Mas também, né, desse jeito, é por isso que você não liga a câmera, tá deitado na rede para estudar física, né? Se fosse pelo menos ali uma aula de, sei lá, de geografia, de história, que é mais leitura. Aqui, professor, eu vou sentar ali na cadeira de novo, eu juro. Beleza, então vamos lá, gente. Esse conteúdo muito legal. Eu gosto muito desse conteúdo de que a gente vai estudar agora, que é o conteúdo de calorimetria. Na verdade, isso que eu estou mostrando para vocês é o conteúdo que, na verdade, nós já estudamos. Então, nós já estudamos o calor sensível. Vou tirar o fone aqui do ouvido aqui, que eu fico meio agoniado, porque não tem som. Aí eu fico meio sem noção do que está acontecendo ao meu redor. Mas vamos lá. Primeira coisa, nós temos o calor sensível, que nós estudamos em aulas passadas, e a gente definiu que o calor sensível
A quantidade de calor é igual à capacidade térmica de um corpo ou de um recipiente, vezes a variação de temperatura. Analogamente, nós trocamos essa grandeza pela massa vezes o calor específico e fizemos todo o cálculo e vimos também na última aula a questão do calor latente, que é quando uma determinada substância em análise, ela passa de um estado da matéria para o outro. Ou seja, se ela está sólido, ela entra em fusão, se transformando em líquido, ou de líquido para gasoso, ou vice-versa, e qualquer combinação que a gente tenha que levar em consideração no exercício. E a gente viu que a quantidade de calor liberada ou recebida para mudança de estado é dado pela massa da substância vezes o calor latente, que é uma constante que geralmente é dada nas questões, ou ele vai te pedir para calcular ela, tá? E aí, na hora prática, né, na hora da prática mesmo, o que acontecia com esse processo? A gente tinha que interpretar a questão, substituir na forma e resolver. Então vamos para os exemplos da última aula, que eu vou fazer a correção antes de nós iniciarmos essa. O primeiro exercício é esse aqui, a gente já resolveu ele, na verdade, tá, gente? Ele está resolvido no segundo bimestre, tá bom? Então a gente vai resolver da aula 14, que diz o seguinte na aula 14, ó. Primeira questão. Há um tempo, houve incidentes com meteoritos na Rússia e na Argentina, mas felizmente os danos foram menores possíveis, pois em geral os meteoritos, ao sofrerem atrito com ar, se incineram e desintegram antes de tocar o solo. Então, suponhamos que tem 20 quilos de meteorito, formado basicamente por gelo. Suponhamos que ele vai entrar na atmosfera, sofre atrito com ar e é vaporizado completamente antes de tocar o solo. Considere o calor latente de fusão, então ó, a gente já sabe aqui, de fusão e de vaporização da água, ou seja, fusão do gelo para a água, vaporização da água para o vapor, tá? Sejam esses aqui, ó. Nós temos aqui o primeiro é o calor latente e o segundo aqui é o calor de vaporização, tá? Vou até trocar a cor aqui do realce, vou colocar aqui um verde, ó, de vaporização, esse aqui. Ele fala que o calor específico do gelo é 0,5 e da água líquida é 1. Admita que uma caloria é igual a 4,2 joules. Supondo que o bloco de gelo estava a uma temperatura de menos 10, antes de entrar na atmosfera, calcule a quantidade de energia. Então, a gente quer calcular a quantidade de energia transformada. Como vocês podem ver aqui embaixo, que eu estou mostrando para vocês aqui o livro do professor, ele separou para a gente aqui a massa, o calor específico do gelo, tá? Indicado por Gzinho aqui. Ele fez a conversão, então, ele simplesmente fez a multiplicação aqui para poder chegar em 2100, tá? Nós temos aqui a variação de temperatura que foi de 10 graus, certo? Por que é de 10 graus? Porque de menos 10 para 10, ó, final menos inicial, esse menos com o menos a forma vai ficar mais, e aí ele simplesmente usou a fórmula. Então, a quantidade de calor do gelo vai ser massa, calor específico vezes variação de temperatura, ele substituiu. A massa é de 20 quilos, então 20, calor específico, 2100, como ele fez a conversão ali para a gente, variação de temperatura, 10. Pronto, é só multiplicar. 2 vezes 21, 42. Nós temos 1, 2, 3, 4 zeros, então 420 mil joules, ou, em notação científica, 4,2 vezes 10 elevado à quinta potência joules, tá? Esse é o valor da energia em joules. Letra B. Ele pede agora a transformação do gelo na temperatura de 0 a 20 graus Celsius. Nesse caso, há uma mudança de estado da matéria, do gelo para a água. Então, a quantidade de calor, ela não fica só definida pela energia que é consumida para aquecer, mas também para a energia que é usada para transformar de gelo em água, que nós chamamos de calor latente, tá? Então, por isso que você vai ver nessa questão aqui, ó, nós vamos ter a quantidade de calor da fusão mais a quantidade de calor da água, ou seja, o calor final, a quantidade de energia em termos de calor,
energia térmica, será a quantidade de calor na fusão mais a quantidade de calor para transformar, para aquecer o gelo, né? Para aquecer aquela água. Ou seja, calor latente, né? Massa vezes o L, que é o calor latente, mais quantidade para aquecer a água, massa, calor específico, variação de temperatura. Aí aqui só vale duas informações que são cruciais. Diferença entre esse C que eu usei aqui e esse C que vai ser usado aqui é o seguinte: esse aqui é do gelo, esse aqui é da água, tá? Então são valores distintos. Vamos só substituir, ó. A massa continua sendo 20 quilos. O calor latente, ele informa para a gente lá no enunciado da questão que o calor latente da água é de... Cadê o calor latente? Aqui, ó. Calor latente é de 300 quilojoules, né? Então, ao invés de usar 300, a letra K é 1000, então, ao invés de ser 300 quilojoules, vai ser 300 mil joules. Mais, ó, o M, ó, esse carinha aqui é o M, esse aqui é o L, tá? Agora o M de novo, ó, 20, esse aqui é o M, vezes C, que é a nossa constante aqui, ó, que é o calor específico da água, 4.200 joules. Esse aqui é o C, vezes a variação de temperatura, de 0 até 20, a variação de temperatura é 20, tá? Então, esse aqui é o delta teta, tá bom? Aí é só você multiplicar primeiro e depois somar. O resultado vai dar 768 mil joules, tá? Ou em notação científica, esse valorzinho que aparece aqui, tá bom? Bom, eu estou fazendo aqui embaixo para vocês verem como é simples, não é tão complexo. Espero que todos tenham tentado fazer, que se a grande maioria aí tentou fazer, já é uma vitória, tá? Então, sempre foquem, tá, gente, para tentar fazer, para vocês não perderem conteúdo, tá bom? Posso... eu não sei se vocês fazem isso de sacanagem com o professor, tipo, eu quero ver se o professor vai me remover e tal, mas vocês ficam com a câmera desligada, gente, vocês estão me pedindo para remover vocês. Só o Gabriel Jaivona está com a câmera ligada. Agora o Lucas ligou. Professor, De repente, por Fala, favor, Pedro. desculpa pelo atraso aí, minha internet aqui em casa caiu. Não, de boa, tá ruim para todo mundo a internet hoje. Tá, gente? E, assim, eu não sei se vocês fazem esse tipo de procedimento aí para testar, me testar para ver se eu vou excluir vocês da aula, tá? Faça esse esforço aí, tá bom? Luiz Flávio, Laura. Ó, questão 2. Um recipiente isolado contém uma massa de gelo cujo valor é de 5 quilos, com essa temperatura aqui, ó, 0 graus Celsius. Por dentro do recipiente passa uma serpentina pela qual circula um líquido que se quer resfriar. Põe que o líquido entre na serpentina a 28 graus Celsius e que saia a 8 graus Celsius. O calor específico é 1, o calor latente de fusão é 80 e o calor específico da água é 1. Todos eles estão no sistema usual, com exceção da massa. A massa está em quilo e todos os outros estão no sistema usual, que é graus Celsius e calorias, tá? Para a gente poder usar esse aqui também no sistema usual, então a massa tem que ser em gramas. Então a gente vai ter que transformar o quilo em gramas. 5 quilos, 5K, é 5.000 gramas. Para a gente fazer a quantidade total, ó, qual é a quantidade total de líquido que deve passar pela serpentina de modo a derreter todo o gelo? Como que eu posso fazer isso? Então, a gente vai utilizar a seguinte relação, ó. A quantidade de calor do gelo tem que ser igual à quantidade de calor do líquido. Isso significa dizer, ele fez um equilíbrio, ó. A quantidade do gelo é igual à quantidade de calor no líquido, ou seja, a quantidade para aquecer o gelo tem que ser igual à quantidade do líquido lá, de calor. Ambos têm que ter a mesma energia. Nesse caso, a do gelo é o calor latente, né, para poder fundir o gelo. Massa vezes calor latente. E no caso do líquido, como não há mudança de estado aí, nós temos massa, calor específico, variação de temperatura. Aí é só substituir os valores. A massa é 5.000 quilos. Na verdade, a massa em si nem importa aqui. Importa porque são massas diferentes. Então, a massa do gelo aqui é 5.000 gramas, na verdade, quilos. Por que eu estou falando quilos, né? O calor latente do gelo é 80
A massa da água é o que a gente quer saber, do líquido, na verdade, não necessariamente é água. O calor específico aqui da água é 1. E a variação de temperatura, observe que ele entra a 28 e tem que sair a 8. Então, 20 graus aí de variação. Ou seja, nosso cálculo vai ficar assim, ó. 20 vezes a massa, né, ó, 20m, tem que ser igual a 80 vezes 5.000. Você multiplica os 5 vezes o 8, que dá 40, e conta os zeros. Nós temos 3, 4 zeros. Então, 1, 2, 3, 4 zeros, ou seja, 400.000. Portanto, o M vai ser os 400.000 dividido para 20. Se você dividir, o resultado, então, vai dar 20.000 gramas, que é equivalente a 20 quilos, tá? 20 quilogramas. É o que está escrito aqui de forma bem resumida, tá bom? E para o próximo aqui, nós temos a letra B. Quanto de calor em quilocalorias a água formada pelo gelo derretido ainda pode retirar do líquido que passa pela serpentina até que a temperatura de saída se iguale à entrada, de 28 graus. Ou seja, a gente quer saber quanto que a gente deve ter de calor para poder verificar que a água que estava gelada entre no valor de 28 graus Celsius, tá? Observando que ela está saindo a 8 graus Celsius, como foi mensurado aqui no início, ó. Então, ela está a 8, a gente quer que ela seja aquecida até chegar nos 28 graus Celsius. Aí é mais simples de calcular, basta a gente utilizar a calorimetria. Quantidade de calor é massa, calor específico, variação de temperatura. Ora, a massa, a gente sabe que é 5 quilos, tá? Nós sabemos que o valor da caloria é 1 grama. Eu vou até usar, gente, peraí, eu vou usar em gramas para não confundir a mente de vocês, já que a gente estava usando em gramas o outro. Aqui ele usa em quilos, mas eu vou usar em gramas. O calor específico é 1 e a água ela foi aquecida de 0 até 28 graus Celsius, né? Então, o valor aqui vai ser 28 menos o 0, que é a variação de temperatura. Ou seja, a gente vai multiplicar 5.000 por 28, que vai dar 140.000 calorias. Esses 3 zeros aqui vai ser substituído pela letra K. 140 calorias ao invés de 140.000, tá? E aí a gente finaliza o exercício da aula anterior. Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem. Enquanto vocês copiam, vou fazer aqui a chamada. O senhor tinha cortado aquele zero do 5.000 com o zero do 140? Não. Você fala esse daqui? Sim. Não cortei, não. Eu só multipliquei, ó. 5.000 por 28. Aqui a gente multiplicou e o resultado deu 140.000. Que, na verdade, você só precisa multiplicar o 28 por 5. 8 vezes 5, 40, vai 4. 5 vezes 2, 10, mais 4, 14. Então, dá 140. E como tem 3 zeros aqui, você repete esses 3 zeros aqui. Ok? Segundo ano, física. Então vamos lá, Bárbara, faltou, né? Ah, desculpa, né? É porque quando eu vou fazer a chamada aqui, aparece isso aqui. Mas deixa eu fazer um negócio aqui, peraí. Vocês estão vendo a apostila ou vocês estão vendo outra coisa? Conteúdo do canal, no YouTube. Peraí, então, deixa eu trocar aqui a tela. Pronto. Já aparece para vocês. Beatriz faltou, né? Caio faltou, Daniel faltou, a Ellen tá aí, Gabriel, Isabela faltou, José, a Laura eu removi, Liner que não, também não tá aí, o Liner. Luana tá aí, Lucas, Luiz Flávio, aí Luiz Felipe faltou, Matheus faltou, e é isso aí. Deixa eu passar aqui para a Nilza os faltantes enquanto vocês copiam.
comunicado já. E vamos lá. Vocês tentaram fazer na plataforma, né, gente? Observem que parte da nota de vocês são essas tarefas que eu mando para vocês lá na plataforma. Então, é bom para vocês fazerem ela, tá? Fazerem essas atividades lá no Maestro, porque conta parte da nota. Aí, às vezes, esse pontinho pode fazer falta. Algumas pessoas acabam não achando que vai fazer falta, porque, como as provas estão sendo online, parece que está sendo fácil, né? Mas eu vou começar a criar umas questões para colocar na prova, para vocês não conseguirem encontrar a resposta na internet. Eu quero ver se vai ser fácil, viu? Começar a criar as questões próprias. Professor, Pode falar, Pedro. esse seu fundo aí é do Meet? Do Meet. Ou o senhor arrumou no OBS? Não, do Meet. Eu não estou usando o OBS hoje. Eu estou usando só o Meet hoje. Cara, eu tô tão acostumado a usar o monitor lá em casa que usar o notebook. Você não tá na sua casa? Não, tô na escola. Ah, tá. O senhor acha que já vai voltar às aulas presencial, professor? Não, saiu outro decreto aí que não. Nossa, mas essa nova prefeita aí tá tacando decreto atrás de decreto, né? Porque isso já não faz um longo, assim. Não deixa nem Acaba acabar. um, já vem outro. Parece um trem. Ave Você Maria, vai- professor, tipo, só vai ter chance de votar em agosto, por aí? Gente, eu não faço ideia não, hein? Agora vai Eu começar a acho que- vacinação dos grupos de risco, né? Eu acho que não volta tão cedo porque não vacinaram. Primeiro, tem que vacinar os professores e os alunos, né? Nossa, então vai ser tipo ano que vem. Pois é, porque não adianta você. Pode até que ser que volte, entendeu? Mas assim, se voltar agora, do jeito que tá, vai ser tipo assim. Vai vir uns 3 dias, vem gente, e depois não vem mais ninguém, porque é mais cômodo. Eu creio que vocês acham mais cômodo ficar em casa quando a aula é assim, híbrida. Se fosse uma aula, todo mundo dentro da sala de aula, até que vocês viriam. Que seria obrigatório, né? Mas eu acho que esse ano também não volta nada normal, não. Assim, é minha visão, né? De mundo. Mas pode ser que volte, né? Seria muito bom se voltasse. Eu acho que também tem a questão de que a comodidade que a gente quer na sala de aula não tá tendo como, né? Porque, tipo, levar o caderno para o professor corrigir, fazer uma dinâmica diferente, daí como não tá tendo. A gente não pode ter contato, né? Híbrido não tá podendo ter isso, né? Então continua a mesma coisa, só que você não pode distrair. Tem esse lado positivo. Mas eu acho que depende muito da quantidade de alunos que vem, né? Aquela tava vindo, eu acho que 9 alunos, tava daorinha até. Mas depois de uns 3 dias que tava indo só o José, aí ficou meio paia, né? Aí é chato. Porque ele, tipo, tava só ele lá olhando pros lados, assim, nossa, cara. O ruim, tipo assim, aula gravada, como eu fiz algumas aulas gravadas, né? Eu acho positivo a aula gravada, por um aspecto de que é tudo direto ao ponto. Então, por exemplo, se eu gravo 1 hora de vídeo, é de fato 1 hora de conteúdo. Não necessariamente, por exemplo, uma live que a gente faz, porque, por exemplo, agora, nesse exato momento, o que nós estamos conversando não tem a ver com o conteúdo, né? É importante, é interessante psicologicamente a gente ter essa interação, tanto para mim como professor, quanto para vocês, quanto alunos. Algumas pessoas podem até não gostar, mas isso é importante para o cérebro da gente, para o nosso psicológico, não ficar louco, né? Achando que tudo tem que ser específico. E na sala de aula dinâmica, a gente sabe que a gente acaba tendo essa interação. Então, eu digo para vocês assim, gravado tem suas vantagens,
Mas a live também tem as suas vantagens, né? A gente pode interagir, vocês podem me perguntar ao vivo algumas coisas, então é importante, tá? Bom, a aula de hoje é esse resuminho que eu estou mostrando para vocês agora. Nós vamos falar hoje sobre o sistema dos corpos isolados, ou o sistema termicamente isolado, tá? Eu falei corpos, mas não necessariamente os corpos vão estar isolados, tá, gente? É termicamente isolados. Estava confundindo com a ideia lá do que a gente estudou de elétrica, que quando a gente dá aula de muitas coisas ao mesmo tempo, uns conceitos de um, a gente às vezes acaba falando na aula de outro tema que não deveria ser. Mas parece bastante com aquela ideia do elétrico, tá? A parte de estar isolado. Então, um sistema termicamente isolado é assim chamado conjunto de corpos que trocam calor apenas entre si. Ou seja, não vai ter interação com o ambiente, com o meio externo. Então, por exemplo, se as minhas duas mãos estão no sistema isolado, o calor da direita vai passar para a esquerda ou vice-versa, tá? Vão estar trocando calor entre si, simplesmente entre elas, mas não vai ter interação com outros corpos ou com o ambiente, tá bom? Nessa situação, nessa ilustração, nós vemos o corpo A, o corpo B e o corpo C. Eles estão fechados por alguma coisa que isola eles do ambiente externo, tá? Então, nessa representação de um calorímetro é o recipiente de paredes adiabáticas, ou seja, que não troca calor com meios externos. A questão de ser adiabático a gente vai abordar em aulas futuras, com mais precisão, na verdade. E ele é destinado a armazenar corpos que participarão das trocas de calor, isolando termicamente de meios externos, tá? Do ambiente, do restante do universo. Bom, como que a gente trabalha com essa ideia aqui de sistema isolado? A quantidade de calor que é transferida, que é trocada dentro do sistema isolado, ou pelas paredes internas do calorímetro, que é o recipiente, tá, gente? É dada por essa fórmula aqui. A quantidade de calor do calorímetro é a capacidade térmica dele vezes a variação de temperatura na qual eles estão sujeitos. Se o calorímetro for ideal, ou possuir capacidade térmica desprezível, então esse valor aqui a gente não precisa calcular, basta a gente colocar igual a zero. Muitos exercícios vão ter essa pegada, tá? O calorímetro, ele vai ser desprezível, ele deverá ser, sabe, desconsiderado, tá bom? Ele vai existir, ele vai fazer o papel do isolante, mas ele não vai fazer trocas com o meio, tá? Porque, na verdade, o que acontece? Ó, as paredes que tem aqui ao redor, elas trocariam calor com os recipientes, as substâncias que estão aqui dentro, tá? Basicamente seria isso. Como que eu faço o cálculo, então, de um sistema termicamente isolado? Para eu fazer o cálculo do sistema termicamente isolado, a gente vai pegar a quantidade do primeiro corpo, mais a quantidade do segundo, mais a do terceiro, mais a do calorímetro, igual a zero. Se o calorímetro for zero, então a gente só pega aqui a dos corpos. Lembrando para vocês que, dependendo da configuração dos exercícios, a gente pode ter questões com um pouco mais de trabalho e outras bem simples de se resolver. Eu vou pegar as atividades da tarefa complementar para a gente estar fazendo agora e mostrando para vocês a aplicação. Vamos aqui aqui é a primeira questão, né, da apostila. Eu vou tirar daqui e vou mostrar o Paint, esse trocinho aqui. Eu não sei qual é a pronúncia isso tem, não. Então vamos lá. O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é o seguinte, ó. Para realizar um experimento no litoral, um cientista precisa de 8 litros de água. Então, a gente já tem aqui a massa da água. Nós temos a temperatura, que é 80 graus Celsius. Como não dispõe do termômetro, decide misturar uma porção de água a 0 graus com outra a 100 graus Celsius. Ele obtém a água a 0 graus Celsius a partir de uma mistura em equilíbrio térmico de água líquida com gelo e a água a 100 graus Celsius a partir de uma ebulição. Considerando que haja troca de calor apenas entre as duas porções de água, os volumes em litros de água e a 100 e a 0 graus Celsius que ele deve misturar para obter 80 graus Celsius é quanto? Então, nesse caso aqui, o que ocorre nesse problema? Neste simples probleminha,
ele quer fazer uma mistura e que no final o valor da água que ele está utilizando seja equivalente a 80 graus, o valor em temperatura da água que ele está utilizando seja equivalente a 80 graus Celsius, tá? Então, imagine a seguinte ilustração. Vamos pegar aqui. Imagine que esses dois recipientes que eu estou colocando aqui, sejam os recipientes de água. Então, nesse aqui, água a 0 graus Celsius e nesse aqui a 100 graus Celsius. Então, você vai misturar esses dois. E aí a pergunta seria o seguinte. Além disso, né? Você vai misturar e o resultado tem que dar o valor da temperatura a 80 graus Celsius. Isso que você quer que aconteça. A gente sabe que o volume de água que você quer é de 8 litros, o volume total. Então, o volume total de água tem que ser igual a 8 litros. E isso aqui, gente, é o volume da água a 0 graus Celsius mais o volume da água a 100 graus Celsius, tá? É os dois juntos, você vai misturar e vai chegar nesse resultado. Bom? Então é isso que a gente tem que estar ciente. O que mais que ele fala para a gente aqui, ó? Ele fala 8 litros para que haja troca de calor entre as duas porções de água que deve misturar. Então, bom, para o sistema termicamente isolado, então a gente vai aplicar a seguinte relação, gente. A quantidade de água a 0 graus Celsius mais a quantidade de água a 100 graus Celsius tem que ser igual a zero, que é a soma. Nesse caso, a gente está considerando o calorímetro com capacidade térmica nula, tá? Então, como que eu faço o cálculo da quantidade de calor? Independentemente dos dois aqui, a fórmula é a mesma, gente. Massa, calor específico, variação de temperatura, tá? Tanto do primeiro quanto do segundo. A massa, calor específico, variação de temperatura, e isso tem que ser igual a zero. A diferença aqui que é a massa a 0 graus Celsius e aqui massa a 100 graus Celsius, tá? Deixa eu ver aqui qual que é a dúvida. Quem que levantou a mão? Fala, Lucas. Por que no segundo, na quantidade de... No Q0 e no Q100, no segundo, por que também não deu 80? Não, é tipo assim, Lucas. Imagina o seguinte, a proposta da questão, Lucas, é a seguinte. Você está na sua casa, você quer uma água a 80 graus Celsius, só que tu não tem termômetro para fazer isso. Tu não tem. Tu tem uma água gelada, que você usou o gelo para transformar ela em 0 graus Celsius, e tu tem uma água que você colocou no fogo para ferver na panela. Depois que ferveu, você sabe que ela está a 100 graus Celsius. Então, você tem uma 0 graus Celsius, uma panela com água 0, e outra panela com água 100 por causa do gelo e por causa do ferver a água, que você sabe disso. Aí tu vai misturar as duas águas para poder chegar no equilíbrio de 80 graus Celsius. Porém, tu não pode simplesmente pegar 4 litros de água gelada e 4 litros de água fervendo e misturar para dizer que vai dar 80 graus Celsius. Não tem isso. Você tem que usar as relações de calorimetria para poder chegar no resultado correto. Ou seja, você vai ter... Nesse caso, a gente quer saber quanto de água a gente vai colocar de cada um para poder chegar a um equilíbrio de 80 graus Celsius. Entendeu o processo? Você quer que no final dê 80, mas você ainda não sabe quanto que vai dar. Tá certo? Você quer saber o valor da massa, que é a quantidade de água, e não. Na verdade, deixa eu ver o que você quer. Você quer o volume, tá? Mas o volume e a massa de água, eles são algo que é relativamente fácil de se calcular, tá certo? Então, nós temos aqui a massa de água gelada, tá? De água gelada, e aqui a massa de água quente. Eu acho que vai ser até melhor trocar esses números, mas aqui deu para entender, né? 0 graus e aqui 100 graus Celsius. Então, o próximo passo que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. A água é a mesma, tá? Quer dizer, não é a mesma água, mas o calor específico da água é o mesmo. Então, a gente vai ter simplesmente essa relação aqui, ó. A massa
Lembrando uma coisa muito, muito interessante que eu não citei para vocês agora, tá, gente? Uma observação que eu vou citar aqui do lado, ó. Observação importante. Nós estudamos ano passado que a densidade da água é igual à massa da água vezes o volume. Então, isso significa dizer que a massa, se eu multiplicar cruzado, a massa é a densidade vezes o volume da água, tá? Então, nesse caso aqui, ó, no lugar da massa, eu vou colocar a densidade dela vezes o seu volume, tá? Vezes a variação de temperatura. No caso da água a 0 graus Celsius, a variação de temperatura vai ser de 80, de 0 para 80. Então, é final mais inicial. Do outro lado aqui, eu tenho a massa da água 100 graus Celsius, que também é a densidade da água, vezes o volume a 100 graus Celsius, vezes a variação de temperatura. Temperatura final que eu quero é que seja 80, e a temperatura inicial, nesse caso, é 100 graus Celsius, tá? Isso aqui é igual a 0. Ora, independentemente da água, a densidade vai ser a mesma, a ser considerada. Então, eu vou ter o volume de água que eu tenho aqui, ó, o volume vezes 80, então vai ficar 80 vezes o volume da água a 0 graus Celsius, mais o volume a 100 graus Celsius, não. Primeiro, 80 menos 100, isso aqui vai dar menos 20. Então, esse mais com esse menos aqui vai ficar menos 20 vezes os 80 menos a densidade aqui, vai cancelar, vai sobrar o volume aqui. Falei tudo errado, mas vamos lá. Eu multipliquei, subtraí, deu 20, menos 20, e aí esse menos com esse mais dá menos, e aí volume dos 100 graus Celsius vezes o 20 vai ficar essa expressão igual a 0, tá? Posso, então, por exemplo, posso passar esse volume aqui para o outro lado, então nós vamos ter 80 V0 igual a 20 V100. Se eu passar o 20 dividindo, para ficar mais simples, eu posso concluir, então, que o volume a 100 graus Celsius ele é igual a 80, volume inicial, que é 0, dividido por 20. 8 dividido por 2 é 4. Então, o volume a 100 graus Celsius é igual a 4 vezes o volume da água fria. Ou seja, você tem que colocar, para cada litro de água fria, você tem que colocar 4 litros de água quente, tá? Quer dizer, 4 vezes a mais. Ou seja, para finalizar a questão, a gente vem para cá, ó. Como são 8 litros, nós temos o seguinte, ó, o volume a 0 graus Celsius mais o volume a 100 é igual a 8 litros. Então, se o volume a 100 é 4 vezes o volume, esse volumezinho aqui, então você vai fazer o volume inicial mais 4 vezes o volume inicial igual a 8. Ou seja, 5 vezes o volume a 0 graus Celsius é igual a 8. Passa-se o 5 dividindo, então fica 8 quintos. E se você pegar o 8 e dividir por 5, vai dar 1. 1 vezes 5 sobra 1. Dá 5 sobra 3. Acrescenta um 0 e uma vírgula. Dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. E aí não sobra nada. Então, o volume de água é de 1 litro e 600... 1,6 litros, né? Um pouco mais de 1,5 litro. Isso significa dizer que o volume a 100... vai ser igual a 4 vezes 1,6, que é igual a 6,4, né, litros. Então, a resposta correta, letra A, 1,6 e 6,4, tá bom? Essa questão aqui e as outras, eu vou estar enviando para vocês no final da aula, tá? Eu mando uma foto só com todas as imagens, tá bom? Então, não precisa vocês tentarem copiar agora, até porque não vai dar tempo. Pode falar, Lucas. Esse 80 menos 0 na conta da direita está representando o quê? Tipo, ele está representando alguma letra? Ou Não. ele só entra na conta? Esse 80 menos 0, ele entra no lugar da variação de temperatura. Ó. É a temperatura final menos a temperatura inicial, tá? No caso, a temperatura inicial da água é a 0 graus Celsius e você quer que ele vire 80.
Do outro lado aqui, ó, essa temperatura, essa variação de temperatura também é a temperatura final menos inicial. Tanto a água a 0 graus Celsius quanto a 100 graus Celsius, tu quer que o final dela seja 80. Então, a temperatura final é 80, e aí você tem, no segundo aqui, você tem uma temperatura de água a 100 graus Celsius, tá? Aqui o final você quer que seja 80, mas a inicial é 0. Porque são duas águas que você está misturando ali para chegar no processo final. Sacou? Belezura. Vamos então agora para o próximo exemplo, tá? Daqui a pouco eu mando para vocês aí a resposta dessa aí. Deixa eu sortear uma outra questão aqui. Próximo exemplo, ele diz o seguinte, ó. Desculpa aí, eu tô quase tossindo aqui. Uma zelosa mãe de primeira viagem precisa preparar o banho do recém-nascido, mas não tem termômetro. Seu pediatra disse que a temperatura ideal para o banho é de 38 graus Celsius. Ela mora à beira-mar e acabou de ouvir pelo rádio que a temperatura ambiente é de 32 graus Celsius. Como uma boa estudante de física, resolve misturar água fervente com água à temperatura ambiente para obter a temperatura desejada. Suponha que ela dispõe de uma banheira de 10 litros de água à temperatura ambiente. Assinale a opção que indica qual é aproximadamente o volume de água fervente que ela deve misturar à água da banheira para obter a temperatura ideal. Admita desprezível valor absorvido pela banheira e que a água não transborde, tá? Vamos supor que a banheira é infinita, né? Então vamos lá. Quais são as informações importantes? A temperatura ideal, 38 graus Celsius. Então essa aqui, gente, vai ser semelhante a esse 80 que aparece aqui, tá? O 38 graus Celsius que eu estou riscando aqui é a temperatura que você quer que a água esteja, tá? A temperatura ambiente de 32 graus Celsius. Então, uma das contas que a gente vai fazer é com esse valor e a outra é com o valor de água fervendo. Ou seja, nesse caso da água fervendo, a gente vai considerar sendo 100 graus Celsius, tá? Só por conveniência. Outra informação importante, 10 litros de água. Então, nós temos temperatura, nós temos litros de água. O calor específico da água, ele vai surgir aqui na fórmula, igual esse aqui, mas não vai ser necessário para o cálculo, porque vocês, como podem já perceber, ele vai ser cancelado, tá bom? Então, vamos começar aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer... Professor, diga. sobre a água não ferve a 80 graus? Também, mas ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Já que ele fala para a gente que ela mora à beira do mar. Quanto mais alto você estiver na Terra em relação ao nível do mar, menor é a temperatura para a água ferver. Esse é um dos temas que a gente vai estudar mais para frente. Que é a questão de quando você aumenta a pressão, você diminui a taxa de fervura da água, tá? A temperatura que ela precisa para ferver. Então, por exemplo, quem mora a 2 km de altitude em relação ao nível do mar, o café vai ficar pronto bem mais rápido do que quem mora à beira do mar. Entendeu? Então, em geral, Lucas, só para finalizar essa parte da temperatura da água fervendo, tá? Desde que a questão não diga o contrário, a água ferve a 100 graus Celsius. Igual a gente fez nessa questão aqui, ó. Ele pegou a água a 100 graus Celsius que ele obteve a partir da ebulição, que é quando a água começa a ferver. Tá bom? Então, deixa eu escrever aqui para vocês. A primeira parte que a gente vai ver aqui é o equilíbrio. Equilíbrio térmico, que faz parte do tema que a gente está abordando, né? Então, no equilíbrio térmico, a gente vai ter o seguinte, ó. A quantidade de calor, tá? Nesse caso, da água fria, tem que ser igual à quantidade de calor da água quente. Você vai somar os dois e eles têm que se equilibrar.
E aí tem que dar igual a 0. Ou, em outras palavras, a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Essa é a fórmula, tá? Da água fria. Vou colocar aqui fria para ficar bem claro. Ó, fria e aqui quente, tá? Para ficar bem claro que é água fria e água quente, para a gente não confundir com fervendo e não fervendo, tá? E aqui o da quente, que é do caso do fervendo. Massa, calor específico e variação de temperatura da água quente tem que ser igual a 0. Bom, feito isso, a gente vai usar uma outra relação que a gente usou aqui em cima. Deixa eu mostrar aqui em cima para vocês. Nós vamos lembrar que a densidade é massa sobre volume. E por que a gente tem que usar essa fórmula? Porque a questão não fala quantos quilos de água tem, ela fala quantos litros. E litro é volume. Então, a gente vai usar essa relação matemática. Logo, vamos voltar lá para a questãozinha. Então, deixa eu escrever aqui embaixo. Relação entre densidade, volume e massa. A gente tem que informação importante? A informação importante referente a isso é a seguinte. Eu sei que a densidade é massa sobre volume. Isso significa dizer, que é o que de fato a gente vai usar, que a massa é igual a densidade vezes o volume, tá bom? Essa é a formulazinha que a gente vai estar utilizando para ajudar a resolver a questão. Bom, feito isso, nós vamos fazer algumas substituições. Ó. Vamos pegar esse gancho e vir para cá. Então, a massa que aparece aqui, eu vou substituir pela densidade vezes o volume de água fria, mais não, né? Vezes o calor específico, vezes... Ah, tá. Antes de a gente fazer isso, deixa eu logo cortar o calor específico, ó. O calor específico vai cortar, porque ele se repete para ambos, tá bom? A massa pode cortar? Não, porque como a gente viu na questão anterior, não é a mesma quantidade de água que você coloca ali para obter o equilíbrio. O equilíbrio não é na metade. Observem que aqui a gente quer 38 graus Celsius. Ó. A gente quer que, na verdade, a gente quer que seja 32 graus Celsius. Então, não pode utilizar aquela outra regrinha. Bom, então vai ficar densidade vezes volume, vezes a variação de temperatura, que é o que a gente quer, 32. Esse aqui é o que a gente quer. E na água fria, o resultado, o valor dela está a 38 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. Ó. Eles falam aqui, ó, temperatura ambiente. Mais a massa, que, novamente, né? A massa é densidade vezes volume da água quente, vezes a variação de temperatura. A temperatura que eu quero é 32 graus Celsius, e na água quente ele está utilizando a água que ferveu, ou seja, 100 graus Celsius. Isso aqui tem que ser igual a 0. Então a gente tem que resolver essa conta. Novamente, igual à questão anterior, a gente pode cancelar a densidade. Vejam que o cálculo é o mesmo, só mudou o valor da temperatura. Só isso, tá, gente? E, consequentemente, o valor da água, né? Quantidade de água. Bom, então a gente tem essa informação. Ah, e faltou uma informação que eu vou colocar aqui embaixo, que é a seguinte. A quantidade de água na temperatura ambiente, se eu não me engano, 10 litros, não é isso? É uma informação importante para a gente aplicar na resolução. Por que isso aqui é importante, gente? Porque quando eu vier aqui para finalizar a questão, ó, a quantidade de água fria é o que eu quero, é o que eu tenho, na verdade é 10, tá? É 10 litros de água fria. Essa subtração aqui vai dar menos 6, mais o volume de água quente, nesse caso aqui, eu não sei, é o que eu quero determinar. Quantos litros de água quente eu tenho que colocar na mistura. Essa subtração aqui vai dar menos 68. Isso aqui é igual a 0, tá?
esse é o valor que a gente tem aí referente à água, tá bom? Multiplicando isso aqui vai dar 60 e multiplicando esse aqui, na verdade, deixa eu ver um negócio aqui, gente. Eu acho que eu troquei as bolas, né? Ó, eu inverti aqui a temperatura, tá vendo aqui, ó? O banho ideal é de 38 graus Celsius e a temperatura ambiente que é 32. Então, eu só inverti aqui, me perdoem, tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Porque tava dando os dois negativos, é por isso que eu achei estranho aqui. Fui conferir aqui, é isso aqui, ó. É o contrário, tá, gente? 38 é a temperatura que eu quero Menos ter no banho, 32, né? menos 32. E aqui também, ó. Aqui vai ser 38 no lugar do 32, tá? Que é o 38 é a temperatura ideal para a criança tomar banho. Nesse Mas caso, por que o senhor resolveu mudar? Como que o senhor achou? não, Esse resultado? o que aconteceu, Lucas? Do jeito que eu tinha feito o cálculo, ó, esse aqui estava dando negativo e esse também. Então não faria sentido os dois serem negativos. Não faz sentido os dois darem negativo, entendeu? Porque você quer que haja um equilíbrio. Então, provavelmente, sempre quando você tiver que fazer o equilíbrio, um vai dar negativo e o outro vai estar positivo. Porque no final das contas, os dois vão se encaixar. E aí, tipo, concorda comigo que para dar zero, um tem que ser positivo, o outro tem que ser negativo? Então, por isso que eu achei estranho, aí eu resolvi conferir e, de fato, eu tinha invertido os valores ali da temperatura. Porque senão, gente, não dá zero aqui embaixo, ó. Se os dois fossem negativos, o resultado seria negativo e não zero. Então não faria sentido. Então vamos lá, ó. Então, só corrigindo, aqui vai dar 6, né? Então nós vamos ter. E aqui é 10, que é o volume de água que ele já tem na banheira. Aqui é 6. Aí aqui vai dar menos, ó, por causa do menos aqui de dentro, ó. Essa subtração aqui vai dar menos 62. Então vai ficar menos 62 vezes o volume de água quente. E isso aqui é igual a zero. Então, eu vou passar esse carinha para o outro lado, já que ele está negativo. Isso aqui vai dar 60, igual a 62 vezes o volume de água quente. Vou só chamar VQ para facilitar a minha vida aqui, para não escrever muito. Então, o volume de água quente que precisa ser colocado é 60 dividido para 62, tá? Esse é o volume aí que eu preciso colocar. Na verdade, 60. Deixa eu dar uma conferida aqui. Ele pede só o valor aproximado, né? Para água desprezível. Ele quer o valor aproximado. Então, ok. Gente, 60 dividido para 62. Ó, 60 dividido para 62 dá. Deixa eu ver aqui. Eu chuto que 0,02. Vai dar 9. Não, vai dar aproximadamente 1, Lucas. Ó, 9, 18, vai 1. 54, 55. Subtraindo aqui. Subtraindo aqui. Deixa eu fazer aqui, ó. Vai dar isso aqui, ó. 0,9677, tá? Então vai dar aproximadamente 1. Aproximadamente 1 litro, tá bom? Seria a alternativa B. 1 litro. Ok? Eu acho esse conteúdo bem legal de se trabalhar. Não é tão fácil, tá? Mas é bem legal, assim. As contas são bem interessantes. Só é chato quando você tem que fazer umas divisões igual essa aí. Mas aqui eu poderia ter dividido por 2, né? Para simplificar e tal. Mas não fiz. Ô, professor. Fala, Pedro. Cara, Você acha que no Enem... Ah, claro, eu sempre estou funcionando. O senhor acha que no Enem... desse ensino médio que está se formando no meio da pandemia vai ser, tipo, diferenciada? Cara, eu acho que... Tipo assim, não vai mudar muita coisa, não. Eu acho que tinha que ser diferenciado, hein, professor? Diferenciado não no esquema da prova, mas, tipo assim, diferenciado
sei lá, na taxa de pontos, esse bagulho assim, porque ficou muito pai esse dado. Mas pelo que eu entendi, ô Pedro, a taxa de pontos ela é balanceada em relação às notas dos candidatos que se inscrevem, entendeu? Então, por exemplo, se muita pessoa que fez 900 pontos, vamos colocar sua redação, na redação se inscreve para um curso, então a nota de corte vai ficar lá em cima, entendeu? Se poucas pessoas, vamos supor que seja a nota das pessoas que estão se inscrevendo é 700, então a nota de corte vai estar ali por volta de 700. Eu acho que a nota de corte das universidades são baseadas nas notas dos caras que os caras obteram. Professor, o senhor escolhe o tema, o tipo de faculdade que você quer fazer antes de fazer o Enem? Não. Só depois. Quando era vestibular, aí você escolhia antes, né? Você fazia o vestibular para daquele conteúdo específico que você se inscreveu na prova. Então você não podia trocar depois, diretamente depois você não podia trocar. Tinha que fazer outro vestibular ou fazer uma migração de curso lá dentro. O que não é tão simples de fazer, tá? Daria um trabalhinho. Bom, mais alguma dúvida? Tranquilo? Então vamos para o nosso próximo exemplo. A próxima questão que a gente vai fazer é bem parecida com a primeira que a gente fez, tá? Nós temos o seguinte: um cozinheiro coloca 1 litro de água gelada em uma panela que contém água a temperatura de 80. A temperatura final da mistura é 60. A quantidade de água quente que havia na panela, não levando em conta a troca de calor da panela com a água, era de quanto? Então aqui a gente tem uma situação muito parecida com essa aqui. A diferença são as temperaturas, tá? A maior diferença aqui é as temperaturas usadas. Por exemplo, nós vamos ter que... imagina que isso aqui é uma panela, né? 2 panelas. E aí você está jogando a água nessa panela aqui. Então, imagine que você está pegando aqui, ó, e misturando a água dessas panelas. Então, aqui você tem uma água a 0 graus Celsius e aqui você tem uma a 80. O resultado dessa mistura de 0 com 80 deu 60 graus Celsius. A pergunta é, qual a quantidade de água em litros, tá, gente? De água quente. Então, a gente quer saber qual era o volume dessa aqui. Então, se tem litros, obviamente nós vamos ter que fazer o uso da densidade, que é massa vezes volume, mas na verdade nós vamos usar que a massa é igual a densidade vezes volume. Então é isso aqui que a gente vai estar utilizando, já que a questão trata de volume em termos de litro. Caraca, velho, eu tô olhando aqui e a aula tá voando, cara. Eu achando que era cedo, mas já falta pouco tempo para acabar a aula. Bom, outra coisa que a gente precisa lembrar é aquela relação básica, né? A quantidade de calor de água fria mais a quantidade de calor de água quente tem que ser igual a 0. Esse aqui nada mais é do que o equilíbrio. Então, elas se cancelam. O que vai acontecer aqui é a quantidade de água fria é massa, calor específico, variação de temperatura. Isso para água fria. Na água quente, mesma coisa. Massa, calor específico, variação de temperatura. Água quente, isso aqui é igual a 0. 2 coisas vão acontecer aqui. A primeira delas é calor específico pode cortar, porque eles são iguais, tá? Então corta. A massa vai ser substituída pela densidade pelo volume, nesse caso o volume de água fria. A variação de temperatura, a final é 60 e a inicial é 0 na água fria. Da água quente, a massa também é substituída, densidade vezes a quantidade de água quente, que é, eu não sei ainda. Que mais? Vezes a variação de temperatura, que no caso ela vai estar a 60, mas a água quente estava a 80. Então,
Esse é o valor. Detalhe importante, novamente, de simplificação. Igual às outras questões, gente. Igual às outras. Densidade some, cancela, fica o volume. Ele fala para a gente alguma outra coisa em relação à quantidade de volume de água? Deixa eu dar uma olhada aqui na questão. Ele não fala, né? Só. Ah, tá. Ele fala que a quantidade é 1 litro de água gelada. Então ele fala assim, é porque está por extenso aqui, ó. Então tem 1 litro de água gelada. Então o volume de água fria é 1, 60 menos 0 dá 60, menos, ó, porque esse mais, vou colocar aqui mais, volume de água quente, que é o que a gente quer saber. Essa subtração aqui vai dar menos 20. Menos 20 igual a 0. Ou seja, isso aqui vai dar 60 menos 20 vezes o volume de água quente igual a 0. Vou passar o volume para lá porque ele está negativo. Vou até fazer aqui do lado. Ó. E aí eu tenho que 20 vezes o volume de água quente é igual a 60. Se eu passar o 20 dividindo, então o volume de água quente vai ser igual a 60 dividido por 20, que vai dar 3, tá? 3 litros. Bom, se a pergunta foi por que o 20 ficou aqui e o 60 foi para lá, vou até escrever aqui em cima. 60 igual a 20 vezes Q. Aí você inverte os dois lados, não precisa mudar o sinal. E aí, como vocês podem ver, letra B. Qual que é a pergunta, Lucas? Por que o C, o D e o D, eles estão se cortando, sendo que os 4 são positivos? Então vamos lá. Eles se cortam, Lucas. Não é que eles estão se cortando, tá? Eu não cortei esse com esse. Eles não são necessários no cálculo, Lucas, porque ó, eles são iguais. Então, por exemplo, se você, no final das contas, se você pegar essa conta aqui de cima, vamos pegar essa de cima aqui como exemplo. Vou fazer aqui separado. Ó. Deixa eu pegar ela aqui. Para explicar que é interessante se a sua pergunta aí, em termos matemáticos, é bem pertinente, tá? Lucas, o que acontece? Como isso aqui é constante, ou seja, é o mesmo valor para ambos, o que vai acontecer? Quando você fizer o cálculo aqui, ó, a massa, você viu que é densidade, volume, né? No caso da água fria, e aqui é o C. E essa aqui é a variação de temperatura. Eu vou colocar aqui um valor, vou deixar aqui, não vou substituir o número, porque não importa, no final das contas, vai ser substituído. Ó. A massa, ó, densidade vezes o volume de água quente, vezes a constante C, vezes a temperatura que está mudando, igual a 0, tá? Esse aqui é o volume da quente, esse é do frio e esse aqui é o do quente, tá? Se você pegar esse cara aqui, ó, e passar para o outro lado, você vai ter isso aqui. Não vou cortar nada por enquanto, tá? Menos. Certo? Imagina que a variável aqui é o volume. Então, que é o que a gente quer encontrar. Você pode passar a densidade e isso aqui para o outro lado, dividindo. Então, fica volume igual menos. Então, no final das contas, Lucas, o que vai acontecer, ó, quando você pegar esses 3 elementos e passar para cá, você vai poder cortar a densidade com a densidade, volume com volume, e aí vai ficar, volume não, calor específico, e vai sobrar esse aqui, ó. Esse aqui é da água fria, esse aqui é da água quente. Entendeu que no final das contas você vai cancelar eles? Então, para evitar você ter que cancelar lá no final da conta, a gente já pode cancelar aqui no início, antes de começar a resolver tudo. Já pode cancelar aqui. Porque como eles são constantes, eles são irrelevantes para o cálculo final. Sacou? São irrelevantes para o cálculo final. Bom, a parte teórica de resolução minha vai acabar por aqui agora.
eu vou estar entrando lá na plataforma para estar enviando para vocês as atividades, certo? Então, eu peço a vocês que acessem agora o plural, lá o maestro, e façam as questões da aula. Deixa eu ver quantas são aqui. Uma, duas... São 3 questões utilizando sempre esse raciocínio, tá, gente? Da quantidade de calor, tá certo? Na aula que vem, da semana que vem, quinta-feira, eu vou fazer a correção dessas atividades no início da aula. Então, façam hoje para vocês ganharem a pontuação dessa aula, mas lembrando que semana que vem eu faço a correção com vocês, tá bom? Então, a gente vai se despedir. Professor, Diga, Lucas. se a gente fizer as atividades fora do tempo, a atividade sei lá, da primeira aula, eu faço hoje, tem problema? Tipo, só vou estar deixando acumular. Sim. O único problema, Lucas, é que você vai ter muita coisa para fazer e eu creio que se você fizer assim, você não vai conseguir absorver o conteúdo. Uhum. Porque o ideal, Lucas, para o aprendizado é assim, ó. O ideal, tá? Você estuda, você descansa, você se diverte e vira nesse ciclo. Aí você volta, estuda, descansa, se diverte. Estuda, se descansa e diverte. No caso mais específico, seria assim, ó, você estuda, está vivendo normal, né? Mas vamos comparar só 2 coisas que são importantes. Você estuda e dorme bem. Quando você faz essas 2 coisas aqui, ó, você complementa, o seu cérebro fica perfeito para absorver o conteúdo. Por quê? Você estuda e no momento que você dorme, o seu cérebro processa tudo que você estudou. Não só o que você estudou, mas as experiências que você teve no dia, boas ou ruins, os jogos que você teve, a comida que você comeu, as pessoas com quem você interagiu, as conversas que você teve, né, os diálogos que você teve, tudo isso, quando você dorme, o seu cérebro ele vai processar aquilo que é importante e aquilo que não é, ele joga fora, descarta, fica na memória ali de descartar. Então, isso é interessante quando você faz esse processo. Estuda bem e dorme bem, porque aí seu cérebro grava aquilo que você estudou durante o dia. Esse seria o processo ideal. Comer bem, estudar bem e dormir bem. Além disso, claro, se alimentar bem também é muito importante, porque quando você se alimenta bem, seu corpo tem energia suficiente para poder você fazer todas as tarefas do dia a dia sem problemas, tá? Então, eu estou mandando agora as atividades para vocês, tá, gente? Fazerem. Acessem a plataforma, não deixem de fazer atividade. Descansem bastante, gente. Ó, de tarde, tirem um cochilo, de noite, durmam bem. Eu sei que a vontade de ficar jogando é grande. Eu sei que a vontade de ficar batendo papo com os colegas, com os amigos também é grande. Mas pensem que é uma coisa para benefício de vocês, tá? Não só em termos de estudo, mas para a saúde mesmo. Mental e física. É verdade, professor, porque tá fera, hein? É difícil? Não aguento mais ficar em casa, professor. Pelo amor de Deus, eu tô praticamente um ano. É, tenso, né? Ó, acabei de mandar a atividade, o nome é Tarefa 4, tá? Tarefa 04. Eu vou ter que maratonar fazendo essas tarefas, professor. Eu vou ter que pegar um dia e maratonar tudo. Só um detalhe. As tarefas que vocês têm que fazer agora começam a partir do segundo bimestre. Eu coloquei assim, ó, tarefa 1, segundo bimestre. As tarefas do primeiro bimestre, deixa para lá. Não vale mais a pena vocês voltarem lá para fazer, não, tá? Já acabou. Quem passou, passou. Quem não passou é recuperação. Tá bom? Se você ainda não recebeu mensagem da News, é porque você passou. Então tá de boa.
Então, foca a partir do segundo bimestre. Eu coloquei lá, tarefa 1, tarefa 01, segundo bimestre, aí vocês começam a partir dela. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4. Se você quiser fazer as tarefas do primeiro bimestre, para que não apareça pendência, faz lá, mas, tipo assim, eu não vou contar mais elas, tá? Eu não sei, Flávio, eu acho que não, da turma não. Acho que dessa turma ninguém pegou, não. Só do primeiro ano e do terceiro ano pegaram. Mas eu acho que da turma de vocês, não. A maioria do pessoal fez tudo, tirou nota boa na prova. Então, pessoal, vou me despedir por aqui. Eu vou atrás de uma água. E tentem fazer, são 3 questõezinhas. Tentem fazer rápido, coloca lá na plataforma. Tá bom? E depois vocês têm aula aí, não sei de quem, acho que do Elvis, né? Não? É, de espanhol. Espanhol, isso, Júlio, então. Então, pessoal. O menino das thumb aí, ó. Pedrinho É o do Pedro, Play. né? Mas eu vou atrás da água, porque eu tô morrendo de sede, que a garganta, cara, tá pipocando.